Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntinhos novamente para revisarmos os conteúdos do segundo capítulo da apostila de vocês. Vocês podem pegar a apostila e o que a professora for retomando com vocês já podem ir marcando na apostila lá, que vocês sabem que é importante essas informações, certo? Segundo capítulo, pessoal, transformação da matéria. Acharam lá? Muito bem. Lembram, pessoal, então da nossa aula que nós conversamos sobre as transformações da matéria, que a matéria ela passa por várias transformações devido ou ao aquecimento ou o resfriamento da temperatura. Lembram? Então aqui a professora colocou um exemplo para ficar melhor para vocês relembrarem esse conteúdo da transformação da madeira, né? Essa madeira ela vai ser transformada, porque aqui a temperatura está muito quente. Será que essa madeira aqui tem como voltar a ser madeira depois desse processo? Não, né? Nós já vamos conversar sobre isso, retomar isso. Então ela pode ser transformada através do aquecimento ou através do resfriamento. Quando eu coloco lá a água na forminha de gelo e levo ao freezer, essa água vai passar por um processo de transformação. Ela vai mudar do seu estado líquido para o seu estado sólido. Então nós vimos também lá sobre os 3 estados físicos da água: gasoso, líquido e sólido. Lembram, pessoal, quando nós falamos que esse processo de mudança de estado físico da água, do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do gasoso para o líquido, essa mudança de estado vai ter nomes, né? Tem nomes específicos aí para essas transformações, aí para essas mudanças de estado da água. Então, a passagem da água do seu estado líquido para o sólido, conforme a imagem que vocês estão vendo lá, colocando a água no seu estado líquido na forminha de gelo, vou levar ao resfriamento, essa água vai passar por um processo. Então, do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Muito importante essa informação, pessoal, marquem lá na apostila de vocês. O contrário agora, pessoal, a passagem do estado sólido para o líquido. Então eu pego o gelo e deixo lá em cima da pia derretendo. Ele vai derreter. Então do sólido ele vai passar para o estado líquido. O nome desse processo aí, fusão. Então nós chamamos de fusão do sólido para o líquido. Nós vimos também, pessoal, que a passagem da água no seu estado líquido para o seu estado gasoso, ele precisa de um aquecimento. Então, né, o exemplo da chaleira com a água fervendo, o exemplo lá do ciclo da água, lembra que a professora explicou para vocês lá, que quando a água está no seu estado sólido e vai passar por um processo de aquecimento através do sol, do calor do sol, essa água vai se transformar também do líquido para o gasoso. E esse processo nós chamamos de vaporização. Então, de líquido vai passar para o gasoso, né? Vai virar vaporzinho. Por isso que a gente fala vaporização. Outra passagem lá do estado gasoso para o estado líquido. Lembram lá do exemplo que a professora deu quando nós estamos tomando um banho bem quentinho? O que acontece com o box do banheiro? Devido à água do chuveiro estar quente. Enche de vapor, né? Aquela aguinha lá aquela água vai virar vapor. E esse vapor vai ficar onde? Lá no box do banheiro. Aí a mãe vai lá, desliga esse chuveiro, menino, né? Então, quando a temperatura está muito quente ali no banheiro, a água vai virar vapor. Então, ela vai estar no seu estado gasoso. Mas, quando resfriar esse banheiro, então a mãe vai abrir o banheiro e vai dizer, desliga esse chuveiro, menino. A temperatura lá de fora vai entrar naquele banheiro. Então, vai resfriar, vai esfriar, né? Vai diminuir. Então, vai acontecer um processo também. O vaporzinho que está lá no box, ele vai passar por um processo de transformação e vai virar líquido de novo.
Por quê? Vão formar gotículas de água no box, como vocês podem ver aqui na imagem. E esse processo nós chamamos de condensação. É o mesmo processo que acontece lá no ciclo da água. Lembram que a professora falou? Então, a água, a água está lá nos rios, né? O calor do sol vai fazer com que essa água evapore. Esse vapor vai subir. E lá nas nuvens, esse vapor vai encontrar uma temperatura mais fria. Então, o que vai acontecer lá nas nuvens? Um processo de condensação. Então, esse vapor que subiu, encontrou uma temperatura mais fria, se condensou nas nuvens e vai mudar. O vapor vai se transformar em líquido através da chuva, que é a precipitação. Lembram? Muito bem. Opa! Além disso, nós vimos também que a matéria, ela vai passar por transformações reversíveis e por transformações irreversíveis. Reversíveis, reverte. Então, a dica lá da professora. Vão marcando lá na apostila essas informações importantes. Reversíveis, reverte. Volta a ser o que era antes. Irreversíveis. Lembra na aula de português que nós aprendemos sobre o i na frente das palavras? O que significa o i na frente das palavras? Não reversível. Ó. Então, agora é ciências e português junto. Não reversível, irreversível, não reversível, não reverte, não tem como voltar a ser aquela matéria que era antes, depois da transformação. Aqui, pessoal, ele tá assim meio confuso, mas vocês não estão confusos não, né? Tenho certeza aí que essa retomada de conteúdo aí tá clareando as ideias de vocês. Então, reversíveis, como a professora falou, é quando o material ele pode voltar ao seu estado que ele era antes. Então, o material ele vai passar por uma transformação, mas depois ele pode voltar a ser o que ele era antes dessa transformação. Então, olha lá, é quando o material pode voltar ao estado que era antes das alterações que ele sofreu. Então, as substâncias desse material, eles não vão se modificar, vão ficar iguais. Até podem se modificarem, né, na hora da transformação, mas apenas temporariamente. Depois, ele pode voltar a ser o que era antes. Exemplos de transformações reversíveis. Vejam lá. Aquecer um leite. Eu vou aquecer. O que eu vou fazer? Ele está frio, eu vou aquecer, ele vai ficar quentinho. Mas, depois de um certo tempo, se eu deixar aquele leite ali, ele vai voltar na temperatura que ele estava antes. Então, ele voltou a ser o leite frio, né? Então, o aquecimento do leite é um exemplo. Aqueceu, passou por uma transformação, mas ele pode voltar a ser aquele leite frio que era antes. Outro exemplo, essa água aqui. Está no seu estado líquido. Eu posso pegar essa água e levar ao freezer. O que vai acontecer, pessoal? Vai passar por um processo. Do líquido para o sólido, o que é mesmo? Solidificação. Vai para o resfriamento, virou gelo. Mas, depois que eu tirar esse gelo do freezer, deixar lá por um tempo, ele vai voltar a ser a água líquida que era antes. Então, ele pode voltar a ser o que era antes da transformação. Mudou a substância da água? Não, continua sendo água. Só mudou o seu estado, né? Então, quando dá para voltar a ser, então, se eu deixar derreter o gelo, vai voltar a ser a água líquida. Então, voltou a ser o que era antes. Não mudou substância, né? Passou por uma transformação temporariamente. Depois volta a ser o que era antes. Outro exemplo, chocolate. Que delícia. Chocolate derretido. Então, pego o chocolate e derreto ele. Mas ele tem a possibilidade de voltar a ser uma barra de chocolate? Um pedaço de chocolate? Claro que tem. É só eu colocar nas forminhas, eu posso fazer formatos diferentes. Então, se eu derreter se eu derreter o chocolate, não vai mudar as substâncias desse chocolate. Ele só vai passar por um processo de transformação, vai ficar derretido. Mas eu posso fazer com que esse chocolate volte a ser
pedaços de chocolate. Então eu coloco esse chocolate derretido em forminhas e espero por um tempo, levo até a geladeira, até o freezer, ele vai tomar um formato novamente, olha lá. Voltou a ser chocolate? Claro. Mudou a substância? Não. Só vai mudar se eu colocar um recheio nesse chocolate, certo? Transformações irreversíveis, pessoal. Não volta a ser o que era antes. Não tem como voltar. Mudou a substância, passou por uma transformação química. Então é quando os materiais passam por transformações que alteram as substâncias. E não tem como voltar como era antes. Opa! Exemplos. Alimentos cozidos. O ovo. O ovo cru tem uma consistência, uma aparência. Cozido tem outra. Esse ovo cozido, ele tem como voltar a ser ovo cru? Não, já mudou tudo. Cozinhou, já mudou todas as propriedades aqui, todas as substâncias do ovo. O ferro, o prego enferrujado. Será que ele tem como voltar a ser um ferro, um prego novinho? Não tem. Enferrujou, transformação química, não tem como voltar. Um papel queimado. Será que esse papel queimado, ele tem como voltar a ser um papel inteiro, limpinho, sem estar queimado? Não. Queimou, transformou, não volta mais. Pipoca estourando, virou pipoca, tem como voltar a ser milho? Não tem. Então, transformação irreversível. E a madeira queimando lá do início da aula que a professora mostrou, tem como voltar a ser madeira? Não, vai ser outra matéria. Carvão, cinza, não tem como voltar a ser a madeira. O ferro, ele é um exemplo de material que passa por transformações reversíveis e irreversíveis. Duas transformações. Como assim, professora? Reversível. Então, as vigas de ferro lá do trilho do trem, ele se modifica, devido ao calor do sol, ele se dilata. Mas, quando a temperatura esfria, ele volta a ficar grudadinha aqui, as juntas, né? Juntas de dilatação que a gente fala. E a transformação irreversível que o ferro passa é quando ele enferruja. Se o ferro enferrujar, não tem como ele voltar a ser o ferro novinho. A ferrugem, passou por essa ferrugem aí, e o que acontece?